Ana, você acredita que a organização do tempo impacta aí nessa relação de mãe com filho, nesse autocuidado, diante de tudo que você tem estudado? Conta pra gente o que você tem visto dessa situação. Então, quando a mulher, né, como essa mãe, ela se organiza, ela planeja, né, o seu dia, né, o seu tempo, ela consegue nesse planejamento colocar tempos, momentos, né, para ela se cuidar, para ela estar com os filhos, né? Então, é importante essa mulher estar se organizando o tempo todo, planejando o seu tempo. E uma coisa que é muito importante, que eu acho assim, interessantíssimo as mães estarem fazendo também, é incluir as crianças nas tarefas domésticas. Isso é tão assim, a criança está trabalhando, ajudando ali na tarefa doméstica, é importante ter na autoestima da criança. Então, a criança vai ser um momento que ela vai estar com você, né? E é um momento que você vai estar fazendo as coisas e ela do seu lado, fazendo junto com você. Eu sei que isso, assim, pode deixar muitas mães de cabelo em pé, porque eu já fui essa mãe. Só de pensar em colocar uma criança do meu lado fazendo alguma coisa, não, vai me atrasar, vai fazer errado, né? Eu vou ter que perder um tempo ensinando. Mas educação é isso. A educação é a gente gastar tempo com os nossos filhos, sim. Ainda mais se esse tempo for um tempo que vai te conectar ao seu filho. Então, você vai estar conectada com ele, ajudando, né, ele, ensinando ele a estar fazendo as coisas, né, aquela tarefa doméstica ali, né? Começa pouca coisa, e isso no futuro essa mãe vai colher frutos. Coisas da rotina mesmo, né? Coisa da rotina mesmo, sabe? Você dá os talheres para secar e colocar dentro do armário, sabe? Pegar a roupinha, você tirou, né, do varal, dobrou, coloca na gaveta. Aí a criança vai lá e coloca, né, na gaveta. Você vai conversar com seu filho, né? Ele vai conversar. Quando você tá assim, você gasta esse tempo com ele, eles se abrem, eles contam as coisas. Porque criança gosta, assim, de conversar. Elas gostam de contar o que está acontecendo. Você também consegue regular emocionalmente, porque a criança, quando ela está conversando, né, ela consegue entender o que ela está sentindo, né? Sim. Aí ela vai contar algo que aconteceu na escola, vai acontecer ou algo assim que pode estar agoniando, né, angustiando essa criança. Então é importante, né, essa criança estar junto com a mãe assim, na tarefa doméstica. E essa mãe que ela planeja, ela organiza a casa dela, ela vai conseguir ter uma ordem dentro do lar, né? A ordem, ela vem desse planejamento, dessa organização. E você tendo, né, essa ordem, o seu lar vai virar um lar de harmonia, Sim. um lar de paz, né? Porque a mulher ela fica estressada, porque ela tá fazendo e não tá terminando, não tá dando conta daquilo. Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e ainda você vai olhar ao seu redor e tá tudo do mesmo jeito que começou ali na manhã, né? Então, vai levar ela ao estresse rapidamente. Que é a sobrecarga A emocional dá essa sobrecarga. sensação de que você não está conseguindo fazer nada. E interessante que essa questão que você fala aí da organização e do tempo com o filho, Hum, só é possível essa mãe conseguir ter esse tempo com o filho aí de qualidade se ela for organizada. Porque na correria, a mãe vai ficar irritada e não vai conseguir ter esse tempo de qualidade aí, ensinando, ouvindo. Porque até mesmo os filhos maiores, isso que você pontuou sobre ouvir, é muito interessante. É no momento ali de relacionamento com esses filhos que a gente consegue ouvir sobre coisas que às vezes a gente precisa ficar atento, né? Se sim. você chega para esse filho na correria e faz uma pergunta direta, pode ser que ele não te responda. Mas você se relacionando com ele numa rotina diária,
a probabilidade dele confiar a você algo que você precisa ter conhecimento é muito maior, muito maior. Sim. Verdade. E assim, com tudo organizado, né, com um lar organizado, com tudo em ordem, essa família, né, que habita ali naquele lar, ela vai se sentir segura, conectada, sabe? Ela vai poder ter mais tempo para viver isso, para viver em família, né? Porque às vezes a gente larga a mão de estar ali sentada na televisão, porque eu tenho que terminar isso aqui, porque eu tenho que fazer aquilo ali, e Sim, a criança chamando, o esposo, né, querendo também a atenção, e a gente deixa. Eu acredito que a caminhada ela precisa ser leve. Sim, As tarefas domésticas tem todo dia, sim, né? E a gente nunca vai conseguir manter também tudo exatamente no lugar, porque uma casa onde tem pessoas, onde tem crianças, onde tem tudo, vai ter sempre uma coisinha ou outra fora do lugar. Mas eu acho que a gente saber lidar com mais leveza, os nossos dias eles ficam melhores, né? A sim, caminhada ela sim. fica mais leve. Então, Aline, é algo assim que eu acredito muito, na questão, né, você falou, né, a bagunça, as coisas, os brinquedos fora do lugar e tudo. A gente tem que aprender a olhar para esse ordinário e ver o extraordinário. Ver no dia a dia da gente algo belo, sabe? E eu acho que o autoconhecimento traz isso, né? Eu sou mãe, eu tenho que trazer alegria e se sentir satisfeita no papel de mãe. a compreensão do momento, né, que está vivendo. Sim, eu Sim, sou mãe, eu tô aqui dentro de casa, sabe? Às vezes você reclama de um brinquedo fora do lugar, mas quantas noites você não chorou pedindo ao Senhor aquele filho, aquela criança, né? exatamente. Às vezes você se estressa, você quer estressar com seu filho, mas se você parar um pouquinho e lembrar que há 15 minutos atrás você estava rindo com ele, brincando com ele, entendeu? Então a gente tem que trazer assim à memória essas coisas, né? Entender que é o nosso papel de mãe. Sabe, a gente pode ser o que a gente quiser. A mulher ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode ser uma profissional ali, liderar uma equipe, mas se ela é mãe, se ela é esposa, é o primordial da vida dela. Sim, é o principal, né? Principal. E se ela encontra esse lugar, ela se sente satisfeita nesse lugar, eu acho que é o primeiro passo dessa sobrecarga aí Fica mais diminuir, leve. ficar mais leve, que é o peso que a gente carrega. Verdade. E como você disse, a vida tem que ser mais leve. Dentro dessa leveza, Aline, inclusive, que você pontuou, fala pra gente um pouquinho assim de como que um guarda-roupa funcional ele pode contribuir aí com essa rotina acelerada aí da mãe. Olha, gente, primeiro ponto, organização. A gente precisa de ter o nosso guarda-roupa organizado. Existem muitas pessoas, eu atendo muitas clientes que são extremamente acumuladoras. Não doa a roupa, não faz a energia girar. E quando você não tem as peças do seu guarda-roupa visíveis, você vai usar sempre as mesmas peças. Porque a gente não fica desdobrando as coisas, a gente não fica pegando aquela blusa que tem 5 em cada cabide, você sempre vai pegar a primeira, você não vai pegar a última. Aqueles calçados que estão guardados lá na parte de cima do guarda-roupa, que você tem que pegar uma escadinha para você pegar ele, você não vai usar ele, porque no dia a dia não dá tempo da gente pegar uma escadinha e ficar pegando o calçado que está lá em cima. Então a gente precisa de optar por peças que são peças mais versáteis, peças mais confortáveis e peças atemporais. Peças onde você vai conseguir transitar entre os diferentes ambientes que você vai frequentar. Então, você vai levar seu filho na escola, mas depois você tem uma consulta. Aí você também trabalha, às vezes, com vendas, trabalha por conta própria, você precisa atender um cliente. Então, você tem que estar adequada para as ocasiões, porque imprevistos eles vão acontecer. Então, quando Imprevistos não são previstos, não né? são previstos. Então, quando a gente tem um guarda-roupa funcional, com peças
que a gente gosta dentro do nosso estilo pessoal, dentro do nosso gosto, que deixa o nosso biotipo corporal adequado, numa paleta de cores que vai nos favorecer. Tudo isso faz muita diferença. Sim, e entender que essa organização faz parte do autocuidado, que aí Faz vem, parte. se a minha casa, as minhas atividades não estão organizadas, isso vai afetar a minha sobrecarga mental, minha sobrecarga emocional. E se eu ficar emocionalmente sobrecarregada, isso vai refletir em todo o meu trabalho, né? No cuidado com os filhos e em tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu vou só citar um exemplo de uma cliente. Eu fui atender ela e ela colocava assim, 5 vestidos num cabide, 5 blusas num cabide. Eu falei com ela, olha, primeiro ponto, você precisa de comprar cabides. E aí eu fui lá, fiz uma primeira limpeza no guarda-roupa dela e falei, eu vou voltar num segundo encontro para colocar essas peças organizadas. E aí eu organizei o guarda-roupa dela, a gente tirou as peças que já não servia mais, que tinha muito tempo que ela não usava. E aí, na outra semana, ela me mandou mensagem. Ela, Aline, eu senti uma paz tão grande, uma leveza tão grande com o meu guarda-roupa organizado, que eu fui para a parte do meu marido. E eu organizei a parte do meu marido. E eu tava achando ruim que ele sempre usava as mesmas blusas, mas ele nem sabia as blusas que ele tinha, porque as blusas que ele tinha estavam tudo por baixo do cabide. Tudo escondido. Tudo escondida. E homem é prático, gente. Homem, se a gente, na nossa correria, a gente procura praticidade, ainda mais homem, Isso. né? E aí, assim, eu quero falar um pouquinho sobre a questão, né, das pequenas pausas diárias que evita esse esgotamento da mãe. Primeira coisa é a gente entender qual que é a pausa que eu preciso, né? Nos meus atendimentos eu até falo muito sobre a questão da lista de atividades prazerosas. A pausa, ela não é necessariamente você parar o que está fazendo e ficar ali no feed, né, no telefone. O que é que me descansa? Existem diversos tipos de cansaço, me parece que são 7. Eu preciso entender o que me descansa também, né? Por exemplo, para mim, eu gosto de um contato com a natureza, eu gosto de um bate-papo, eu gosto de uma leitura, de ouvir uma música. Então, essas pausas me descansam. E é essa clareza que cada mãe precisa ter. Esse olhar carinhoso para si, né? Fazer perguntas, se observar. Eu estou me sentindo muito cansada. O que é que eu preciso fazer? O que está me cansando mais? O que está sendo mais difícil para mim? Porque, na verdade, assim, a forma como nós enxergamos o externo, ele está dizendo do que está dentro de você. Se eu estou tão irritada, impaciente com os meus filhos, será que eles estão tendo algum comportamento diferente de que uma criança tem? Ou será que eu, como mãe, estou tão sobrecarregada que não estou sabendo viver, lidar com esse momento, Isso. né? Isso. Então é mais ou menos assim. Eu vou agir de acordo com o que eu estou sentindo, o que está dentro de mim. Então eu penso, eu sinto e eu crio uma ação. Então esse olhar aí de carinho, de cuidado para si mesma, de entender e respeitar esse momento, sem comparações, isso é primordial, né? Nós sabemos que no momento do maternar, a gente precisa abrir mão de outras coisas, mas são ciclos da vida da gente. Tudo é uma fase e vai passar. E se eu fico apegada a um momento da minha vida do passado ou preocupada com o futuro, eu não vou viver esse momento presente. Eu não vou aproveitar a beleza que existe nesse maternar, porque a maior beleza que existe está aí. Uhum. E aí o tempo vai passar, e aí quando chegar lá na frente, eu vou olhar e falar assim: passou e eu não percebi. Então, o meu convite para todas as mães que nos ouvem é: olhe para você com carinho, com cuidado, com amor. Respeite esse momento que você está vivendo. Aproveite,
Parece clichê, mas vai passar. E passa muito rápido. É meio que a gente acorda, você já tem uma filha grande, eu já tenho uma adolescente dentro da minha casa. A minha tem 16 já. Isso passa muito rápido para você que está planejando ser mãe, já começa a se observar e já fazer esse tipo de observação mesmo, né? E aí, para a gente encerrar esse momento tão gostoso, esse bate-papo maravilhoso aqui à mesa, eu quero que vocês deixem uma frase aí, algo assim, para essas mães que nos assistem, o que vocês diriam? O que você diz para essas mães, Ana, sobre esse autocuidado de filho? O que você deixa para uma dica? Então, Nelly, a mensagem que eu deixo para as mães é: esteja conectada com seus filhos, pois isso é um autocuidado, sim. Tudo que você vai ganhar estando com eles é o bem-estar dentro de você. E isso vai ser importantíssimo para você, para que você não tenha essa sobrecarga mental. Muito bom. E você, Aline, o que você deixa para essas mães maravilhosas que estão nos assistindo? Quero dizer para vocês que antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, você é uma mulher. E você merece se cuidar. Você precisa se cuidar para que você esteja bem. Porque quando você está bem, seu filho, seu esposo, sua casa, tudo vai estar bem. E eu quero deixar uma frase para vocês que eu sempre gosto de compartilhar nos meus workshops, nos meus encontros com algumas mulheres, que é: viva a vida em mil cores, porque a vida é um arco-íris que só você pode colorir. Então, o poder de colorir a sua vida está nas suas mãos. Então, aproveite esse tempo precioso que o Senhor está permitindo você viver nele. Muito bom, muito bom. Que nós saibamos, né, colorir essa vida bela, saibamos aproveitar esse momento maravilhoso que a gente tem, que é o de ser mãe, não esquecendo, né, somos mulheres, precisamos cuidar de nós para que assim saibamos cuidar do outro. E é isso, muito obrigada a todas vocês que estiveram conosco até aqui.